Em 14 de abril de 1912, talvez as pessoas não imaginassem, aqueles que se juntaram para fundar o Santos Futebol Clube, talvez não imaginassem que aquela decisão se transformaria numa daquelas com maior impacto na história esportiva do Brasil e do mundo, porque 111 anos atrás foi criado o maior time de futebol que pisou no planeta Terra, o Santos de Pelé. Um time que já teve um legado anterior de grandes jogadores, ataques memoráveis, vitórias importantes, alguns poucos títulos, é bem verdade, que a era Pelé consolidou e que depois, mesmo sem o rei, afastado dos gramados, e hoje infelizmente a gente não tem nem mais a presença do rei entre nós, foi um time que se reinventou muitas vezes. Algumas gastando, mas na maioria das vezes recorrendo ao seu talento que brota das categorias de base, ao talento que brota das categorias de base. Foi assim tantas e tantas vezes. Em 78, em 2002, em 2010. Mas o Santos chega num momento em que vai comemorar nesta sexta-feira os seus 111 anos, vai ter até festa e tudo mais, mas ele chega num momento de reflexão e de pouca comemoração. A gente tem que sempre enaltecer o Santos Futebol Clube pelo que ele é, pelo que ele fez por nós. A gente precisa entender as dificuldades que o clube está enfrentando, inclusive no aspecto humano. Homens no Santos Futebol Clube que precisavam ter a postura dos homens do passado, distante, não do recente, do passado distante, porque sem estes homens, e hoje especialmente também é importante que se diga, com a participação das mulheres, e que os dirigentes do futuro olhem para as mulheres com uma visão mais digna, e a gente está vendo o exemplo aí do nosso rival, que tem uma presidente, né? Toda esta coletividade precisa olhar para o passado para entender o que fazer, claro que com os adendos e os aspectos que pertencem à era atual, para que o Santos não seja o time que tem sido dentro do campo nos últimos anos. O que o Santos foi no campo nos últimos anos? Vice-campeão brasileiro, porque teve um treinador argentino muito acima da média, o Sampaoli, vice-campeão da Libertadores com o Cuca e com um grupo de jogadores que deu liga, alguns que saíram do Santos, outros que saíram e voltaram, enfim, os nossos pequenos brilhos na história recente foram 2 segundos lugares, além de um título paulista do Sub-20. É muito pouco, né, gente? Então a pergunta que fica hoje, assim, nós temos motivos para comemorar? Temos, claro que temos. Pelo fato de sermos santos, pelo fato de termos sido escolhidos, porque o Santos nos escolhe. Nós somos aqueles cujo orgulho nem todos podem ter. Mas esse orgulho e esse amor e esse sentimento, ele está sendo fustigado, judiado, castigado nos últimos tempos, né? E especialmente entre os menores, né? Entre os mais jovens. Está muito difícil para a meninada. Então, neste aniversário do Santos, e hoje eu peço aqui especialmente a atenção dos nossos apoiadores, não coloquei as suas marcas respectivas na nossa thumbnail, que ficou imaculada apenas com a bandeira do Santos. Peter Lendro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, Isatec Informática e Cicobi Animais Metropolitana. Peço licença aqui aos nossos apoiadores, justamente para que essa imagem, eu sempre penso, eu gosto muito de editar as nossas imagens de chamada das thumbnails, né? E eu gosto que essas mensagens, que essas thumbs, elas tenham um significado, que elas tenham uma mensagem, que elas não sejam simplesmente algo capaz de captar o interesse do espectador para o vídeo. Não. Na minha ideia jornalística, o vídeo começa
ali, naquela imagem. E hoje eu quis colocar a bandeira do Santos, porque troféu, a gente tem um mais recente, tem 6 anos, né? A Vila Belmiro, como ela está hoje, daqui a pouco não estará mais. A que pode ser que se transforme ainda não começou. Craques do momento não temos. E alguns do passado se desconectaram do Santos completamente. Então, eu poderia aqui usar uma imagem do Pelé, talvez, mas quis colocar de uma maneira bem simples a bandeira do Santos Futebol Clube. É por ela que todos nós estamos aqui há alguns anos ainda debatendo e discutindo como esse clube pode melhorar, exigindo das pessoas que elas tenham um comprometimento e uma postura, os atuais e os futuros, porque os do passado, esses a gente não quer ver nem pintado de ouro na Vila Belmiro. Se puderem não assistir jogo nem da base, nem de nada, nem se o Santos montar um time de botão, de cuspe à distância, de vareta, de qualquer coisa, se essas pessoas puderem nem assistir a estas modalidades, elas já vão estar ajudando demais ao Santos, né? Então é um recado também para aqueles que vão se colocar à disposição no final do ano para escrever os seus respectivos nomes na história do clube. Porque, bem ou mal, o cara que senta na cadeira de presidente do Santos, ele escreve o nome dele na história. É eterno isso. Se ele for campeão, se ele for um grande gestor, se ele construir, se ele deixar um legado, se ele arrumar um CT, reformar a vila, reconstruir a vila, sabe, algo grandioso, isso fica marcado. Mas o que é ruim também fica marcado. Adulterar documento, de contrato, né? Comprar e não pagar, dizer que o time vai ser forte e acaba não sendo. Claro, são situações diferentes, pesos diferentes, mas todas situações vergonhosas, né? Porque o Santos, com a fama que adquiriu de clube caloteiro, clube não sério, isso nos entristece a mim. E esportivamente, ser um time que ganha pouquíssimos jogos ao longo das últimas temporadas é pior ainda, entristece muito mais. Ou entristece tanto quanto. Cada um tem um jeito de ver. Então, eu hoje estou aqui para dar parabéns ao Santos Futebol Clube, né? Que é uma das paixões, a principal. Claro que a gente tira a nossa família de lado, que o principal é a família, né? Nossa saúde, nossa família, mas no outro campo, digamos assim, o clube nos move enquanto coletividade, enquanto comunidade, fazemos amigos, transmitimos ideias, conhecemos pessoas. Tem um monte de amigo virtual que eu ainda vou encontrar pessoalmente. Mas o Santos, por exemplo, me aproximou outro dia de um torcedor que está na Austrália. Ele esteve aqui em Santos, veio aqui e tal, conheci, né? Como já conheci outras pessoas, espero conhecer outras, porque eu acho que isso é o que a gente leva da vida, né? A amizade, os bons sentimentos. E o clube fez muito por nós ao longo de todos esses anos. Para quem tem a minha idade, eu vou ao estádio desde 1982. Eu já me peguei abraçando gente que eu nunca tinha visto na vida comemorando o gol do Santos, né? Ou indo ao estádio para acompanhar uma decisão, enfim. São situações únicas que o torcedor vivencia. E claro que depois vai ter todo o oba-oba aí da festa e tal, e no determinado momento a gente pode até comentar se tiver algo relevante revelado nessa festa. Mas o grande presente que o torcedor do Santos quer, e que certamente só o Papai Noel vai poder trazer, lá para os idos de 24, 25 de dezembro, para que a gente entre em 2024 de uma outra forma,
O que o torcedor do Santos quer num presente que pode vir atrasado ou antecipado de 112 anos é ter o seu orgulho restaurado. É ver o time, esportivamente falando, reconstruído. Claro que você precisa ter um alicerce, precisa ter uma base, precisa ter gestão, precisa ter administração, precisa ter dinheiro, precisa ter inteligência, precisa ter olhar para futebol, para mercado, prospecção, porque o Santos já foi campeão com times com custo baixíssimo. É bom que se diga. E até algumas experiências, quando investiu muito, não deu tão certo assim. Né? Então, esse é o presente que eu pediria hoje. Posso pedir para os jogadores, posso pedir para a comissão técnica, né, que eles se empenhem mais ainda, que eles trabalhem mais ainda, que eles procurem representar o Santos de uma forma digna sempre, né, que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, naquele jogo contra o Ituano, que o jogador riu da situação, não da situação, mas o bicho pegando no campo e o cara rindo no banco de reserva. E o Ituano trocando passe, o time do Santos aéreo. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, nos presenteiem agora com um time pelo menos motivado. Deveria ser sempre, né? Com o salário que essa rapaziada ganha, a motivação tem que estar lá sempre. Então, é só isso que eu tenho a pedir. Só honrem a camisa do Santos. Todos vocês que estão no clube. Todos vocês que ganham para estar no clube. Todos. Profissionais. Os que torcem para o Santos e os que são do clube, mas não torcem para o Santos. Porque não sejam ingênuos a ponto de achar que todo mundo que trabalha no Santos torce para o Santos. Tem gente que está lá profissionalmente. E eu até entendo. Porque os dirigentes pensam que se você tiver só um grupo de torcedores trabalhando na administração, você pode ter o lado da passionalidade falando mais alto, isso ser um complicador. Então, muitos lá não torcem para o Santos, mas no mínimo tem que respeitar a instituição. E eu acredito que isso aconteça de uma forma geral. Então é só isso que eu peço. Respeitem o Santos. Dignifiquem esta camisa. Hoje eu peguei uma bem antiga. Dá para ver aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Essa aqui é da Andimar. Não é nem da Umbro, hein? Eu tenho bastante da Umbro, mas eu quis pegar essa daqui porque ela representa um momento da história do Santos em que se lutava por uma recolocação. O Santos viveu um período de muita dificuldade e nessa época se notava um início de algo que se tornaria maior, né? Quando o Santos teve o Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, quando teve o Guga, artilheiro do Campeonato Brasileiro, quando teve o Almir, destaque do futebol brasileiro, quando teve o Sérgio convocado para a seleção brasileira, o goleiro, né? Inclusive jogando no aniversário de 50 anos do Pelé, na Itália, pela seleção, enfim, de ter disputado alguns torneios, ter vencido alguns clássicos e depois até chegar time de 94, depois 95 e tal, que foram construindo uma identidade, recuperando o sentimento do torcedor até o Rio São Paulo de 97. Essa camisa é de antes, né? Um pouco antes. Mas até o Rio São Paulo de 97, a Comebol de 98, algumas outras finais e disputas, Rio São Paulo de 99, Paulista de 2000, semifinal do Paulo de 2001, até chegar no título de 2002. Então, eu acho que a gente precisa guardar talvez a camisa do Santos da temporada 23-24, imaginando que um dia ela tenha a representatividade que essa daqui está tendo, para mim. De que a transição valeu a pena. Eu tenho fé e esperança de que lá na frente a gente entenda que todo este sofrimento pelo qual passamos neste período, este sofrimento vai ser recompensado com algo grandioso no futuro, né? Então, eu só desejo a todos
que as coisas possam melhorar, que o Santos possa voltar a conquistar. Parabéns ao nosso querido clube, ao nosso amado clube, ao nosso Santos Futebol Clube. E que em próximas comemorações, 112, 113, 114, 115, a gente realmente tenha motivos para comemorar, né, com o perdão aí da redundância, da repetição de palavras. Realmente a gente tenha motivo para, caramba, que bom, né? O Santos tem me dado alegrias como já deu em tantas e tantas outras oportunidades. Este não é um aniversário de alegria, ele pode ser no máximo um aniversário de esperança. Que fique essa mensagem para todos aqueles que estão de passagem hoje pelo Santos Futebol Clube. Parabéns, Santos, meu amor, 111 anos. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.